Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. Hoje nós vamos falar da história do cristianismo. Você vai ver a história do cristianismo hoje da forma em que talvez você jamais viu. Você vai ver a forma em que como começou o cristianismo na era moderna, da forma em que você ainda talvez não viu. A forma em que iniciou o cristianismo. Você vai conhecer a forma do cristianismo romano e a forma como ele existiu, incluindo a reforma protestante. Você vai aprender como começou o cristianismo e a morte dos cristãos protestantes. E a era moderna da igreja, incluindo o surgimento do catolicismo romano e a reforma protestante pelos reformadores, chegando até a era atual dos nossos dias. Eu tenho certeza que até o final desse vídeo você será iluminado com a história do protestantismo e a reforma da igreja. Tudo que está ensinado aqui está escrito no livro Panorama do Livro da História Cristã, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus, na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém da Judéia. O Verbo eterno se fez carne e tabernaculou entre os homens e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e de justiça. E vestiu pele humana, calçou a sandália da humildade, pisou no nosso chão e comeu do nosso pão. Bebeu da nossa água, sentiu a nossa dor, chorou as nossas lágrimas, carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados e ressuscitou em glória para a nossa justificação. Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos de idade, deu início ao seu ministério, tendo sido batizado no Rio Jordão por João Batista, e justificando-se assim com os pecadores da época, quase o próprio Jesus Cristo veio salvá-los. Ali no Jordão, após o batismo, quando Jesus orou, o céu se abriu e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo." Nesse mesmo instante, o Espírito Santo de Deus, em forma de uma pomba, desceu sobre ele, revestindo-lhe com poder para dar início ao seu grande ministério. Do Rio Jordão, Jesus Cristo foi conduzido até o deserto pelo Espírito Santo de Deus, aonde jejuou por 40 dias e 40 noites, tempo em que foi tentado pelo diabo. Por 3 vezes o diabo tentou a Jesus. Ele investiu por 3 vezes contra Jesus para derrubá-lo, mas Jesus venceu, sempre usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, seguiu para a Galileia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte da sua vida terrena. Entrou na sinagoga, tomou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar e para a libertação dos oprimidos." Jesus chamou a 12 homens, aos quais deu o título de apóstolos, investindo a maior parte do seu próprio tempo para treiná-los e discipulá-los. Jesus andou por toda parte daquelas províncias, fazendo bem e libertando todos os oprimidos pelo diabo. Curou os enfermos, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, aprumou os paralíticos, fez andar os coxos, deu audição aos surdos, purificou os leprosos, libertou os processos e deu vida aos mortos. Foi a grande suprema de revelação de Deus aos homens e recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. Ele é o próprio Deus manifestado em carne. Jesus veio com a missão de libertação. Jesus veio com a missão definida: morrer por todo aquele que o Pai o deu. Ele nasceu para morrer e ele morreu para que todos nós pudéssemos viver.
o apóstolo Paulo foi enfático a dizer que ele morreu pelos nossos pecados para que tenhamos vida. Segundo as Escrituras, ele morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia. Sua morte não foi um acidente e nem uma ressurreição, uma surpresa. O diabo usou diversos artifícios para que enganasse e iludisse. O diabo usou vários artifícios para que se desviasse ele da cruz, mas ele foi marchando para a cruz como um rei segue para uma coroação. Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou contra os potestades e principados, expondo todos ao desprezo e à derrota. Na cruz, Jesus consumou a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo ao Filho de Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para nossa justificação. Antes de subir ao céu, instruiu aos discípulos permanecer em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, para que todos fossem revestidos de poder. Em Atos capítulo 1 e versículo 8, Jesus fala da capacitação de poder dada pelo Espírito Santo e dá também uma estratégia de ação a ser seguida. Ser testemunho tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria e até os confins da terra.